Para falar conosco sobre as negociações do Brasil com o governo dos Estados Unidos e a China, os reflexos de tudo isso, né? Porque afinal de contas é uma commodity importante a soja, conosco Márcio Sete, economista, ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Márcio, boa noite, obrigado por conversar conosco. Boa noite a todos. Como é que vai se dar esse desenrolar agora? Porque tem uma situação que é uma commodity importante, que é a soja, né? Onde o Brasil é um player importante, a China fazendo essa substituição aí do seu fornecedor, que vai representar para o Brasil. Bom, para o Brasil, nesse momento, o cenário é o melhor possível e, aliás, já vem sendo nos 2 últimos meses, com a suspensão das compras pelos chineses. Nesse momento, o que acontece é que a China não compra sequer um grão dos norte-americanos, deixando o produtor norte-americano numa situação de extrema vulnerabilidade, uma vez que, em primeiro lugar, ele não consegue substituir esse grande comprador que é a China por um outro que possa comprar em igual volume. E, em segundo lugar, ele tem um problema de estocagem. Ele não consegue guardar o excesso de soja que começa a sobrar e que não está sendo direcionado aos chineses, o que naturalmente será usado pela China como elemento de barganha numa mesa de negociação brevemente. Agora, como transformar essa oportunidade pontual em algo estrutural para ganhos futuros, médio e longo prazo? Que ferramentas financeiras de diálogo podem conjuntamente funcionar para que o Brasil aposte nessa onda, mas não perca ela? Olha, de 2017 para cá, muita coisa mudou. Em 2017, Brasil e Estados Unidos estavam empatados como fornecedores principais do mercado chinês. O que acontece é que, a partir do primeiro governo Trump, em 2019, o Brasil vai assumir a dianteira e, desde então, ele não perdeu a dianteira. Então, já temos aí uma situação mais estável, mais sustentável. Agora, o que acontece é que nós não podemos esperar que, indefinidamente, nós continuemos sendo os únicos fornecedores ou os maiores, de modo que não tenhamos os Estados Unidos no meio do caminho. Porque o que vai acontecer é que brevemente haverá um acordo certamente acertado entre o governo norte-americano e o governo chinês, em que o governo chinês colocará na mesa de negociação suas demandas em relação às tarifas elevadas, as tarifas recíprocas que a China paga hoje, né? E em troca de algum espaço que os norte-americanos pedirão para a sua própria soja. O Brasil não deve temer esse retorno dos Estados Unidos como fornecedor de soja, se for feito um acordo entre China e Estados Unidos, que seja um acordo para compra tradicional de soja, o que reduziria, evidentemente, esse excedente que o Brasil está aproveitando agora. O que o Brasil deve temer são acordos de compra com volumes ainda maiores, o que sim poderia comprometer a tradicional venda do Brasil para aquele mercado. Só para todo mundo entender, tem uma situação que é em função do tarifaço de Donald Trump. Se Donald Trump pegar, e a China está usando o termo tarifas irracionais para as tarifas norte-americanas. Se removida a questão do tarifaço, os chineses devem voltar a comprar dos americanos. Como é que faz isso no longo prazo? Porque, afinal de contas, a gente está pensando que, nesse momento, é o melhor dos mundos, mas também a gente não pode pegar e investir, e a gente tem visto a dificuldade do produtor rural brasileiro, muitas vezes, com essa Selic, não consegue pegar e ir a banco buscar empréstimo para produzir, não pode se jogar. Como é que faz exatamente para estruturar isso aí? Onde é que olha esse produtor brasileiro? Onde é que ele aposta em um mercado que pode, de uma hora para outra, sumir com os americanos, derrubando as tarifas e aí os chineses voltando a comprar deles? O Brasil tem problemas internos que devem ser melhorados, devem ser aprimorados.
com problemas relacionados à quantidade ou volume de crédito disponibilizado para o produtor rural, as questões associadas ao endividamento, ao autoendividamento do produtor rural, as questões associadas ao produtor rural do Rio Grande do Sul, que enfrenta endividamentos elevados, que decorrem também da questão das graves chuvas que aquele estado sofreu. Há questões também de dependência externa, de custos elevados pela dependência externa de fertilizantes. Nós compramos também produtos que vêm da Rússia. Nós lembramos que a Rússia é um país que está sob embargo. Então, há aí uma série de questões relacionadas a custos que precisam ser combatidas e questões relacionadas a financiamento que precisam ser aprimoradas. O produtor rural brasileiro ele se ressente naturalmente dessas dificuldades, desses contratempos, e ainda precisa superar os gargalos logísticos que são enfrentados aqui dentro do país para que o escoamento da produção não seja um entrave que crie sobrepreços adicionais de ineficiência que retirem a competitividade do produto. Aí sim nós estaremos falando de produto verdadeiramente competitivo, quando se une a competitividade da produção com a competitividade do escoamento. Por fim, nós teremos um produto verdadeiramente competitivo, para levarmos em consideração que essa ausência dos Estados Unidos como fornecedor no mercado mundial de soja deva ser algo temporário, deva ser algo encarado como temporário. Isso não é uma situação permanente, até porque o governo chinês não deseja ter apenas o Brasil como seu único grande fornecedor, de formas que ele procure ter variação entre as safras de primeiro semestre, de segundo semestre, e que os Estados Unidos possam ser um outro fornecedor de forma a diluir o risco de segurança alimentar naquele país também. Agora, Márcio, visto toda a sua experiência como ex-diretor do Brasil no BID, sobre essa dinâmica, né, de relações entre potências, multilateralismo, com esse cenário, afastamento dos Estados Unidos com relação a essa compra da commodity, potência da China junto a bancos como o próprio novo banco do BRICS, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, na sua opinião, a gente pode sentir uma certa mudança no equilíbrio das forças de financiamento global ou não, como você falou agora, tende a ser passageiro, mas queria te ouvir, em termos gerais de financiamento global, é um termômetro que mede aí de forma diferente esse maior protagonismo ou ação da China, relação bilateral com o Brasil? O que acontece é que, à medida que os países encontram dificuldades no relacionamento com os Estados Unidos, eles são jogados para negociarem com o grande polo oposto, que é a China, e na medida que isso acontece, novas discussões começam a emergir, como modelos de pagamento, como sistemas de pagamentos com moedas locais, etc., coisas dessa natureza, que acabam chegando ao limite da questão, que é o grande temor do mercado norte-americano e do presidente Trump, com razão, que é a questão do afastamento do dólar ou políticas que proponham trocas internacionais com redução da moeda norte-americana. Em termos de financiamento global, nós podemos dizer que o Banco dos BRICS ele aumentou de uns tempos para cá os financiamentos com moedas locais, aumentando a participação de moedas locais, facilitando assim o tráfego dessas moedas e a relevância dessas moedas nos mercados para trocas internacionais entre os países membros do bloco. O que vai acontecer daqui para frente são discussões que possam envolver stablecoins, como para pagamentos internacionais, e meios digitais de pagamento utilizando blockchain, que alegadamente seriam mais seguros, eu digo alegadamente, não há comprovação de que sejam totalmente seguros, mas pelo menos um pouco mais confiáveis na rastreabilidade das operações. E isso realmente é um perigo para o dólar nas operações internacionais, nas compras e vendas internacionais. Por falar nessa questão, olhando para dentro de casa, o que, na sua opinião, seria decisivo, definitivo para que o Brasil pudesse ter um maior
protagonismo dentro de casa, fora de casa, mas independente das ideologias, independente das ocupações, né, políticas de cargos que possam interferir na balança comercial. Afinal, a gente fala de um período que é bastante conturbado. Essa questão do tarifaço veio junto também com essa discussão e arranho político, diplomático, tudo isso contribuindo negativamente para esse desbalanço, né, comercial. Como é que a gente olha para isso, na sua opinião? Qual seria o caminho do Brasil se estruturar de termos negociais, de termos realmente de representatividade econômica, sem ser poluído pelo viés ideológico? Olha, a questão negocial, ela tem que ser sempre, estar sempre na linha, como primeiro elemento para que se possa dirimir eventuais desentendimentos com os Estados Unidos, porque a negociação é a base da solução primária dessa situação que nos encontramos. Naturalmente, os Estados Unidos, de início, não se colocaram disponíveis para negociação internacional, fizeram um jogo duro no início, mas que agora nós vamos vendo que pouco a pouco, pelo menos aparentemente, o presidente Trump trouxe ali um sopro de possibilidade de que possa haver uma conversa em breve pessoal entre o presidente Trump e o presidente Lula. Houve agora a conversa, mas não foi pessoal, mas que em breve poderia haver um canal para negociação efetivamente aberto para que se possa discutir a colocação de mais produtos brasileiros na pauta de exportação para aquele país, que fossem incluídos na lista de exceção das tarifas recíprocas dos Estados Unidos, ampliando aí o rol de produtos que chegariam àquele mercado sem a aplicação dos 50% de tarifa recíproca. Recentemente, o Brasil teve o benefício aí de conseguir as ligas de ferro-níquel e a fibra curta de celulose para exportação para os Estados Unidos, retornando aos patamares anteriores à aplicação dos 40% adicionais sobre os 10% de base. O que nós temos que considerar é que essa negociação precisa ser feita. Nunca pensar em retaliação de início, evidentemente mostrar que nós temos argumentos retaliatórios, sim, mas nunca partir para a retaliação e buscar o entendimento. O entendimento deve ser o principal elemento para que se possa dirimir os desentendimentos atuais, as dificuldades, inclusive ideológicas, que existem, e dentro o Brasil tem que fazer o seu dever de casa. É preciso que o Brasil, dentro do seu território, promova melhorias logísticas, melhorias de financiamento, torne seus produtos mais competitivos, pense na questão do engajamento e aprimoramento das cadeias de valor e inclusive, as cadeias internacionais. O país precisa começar a pensar de maneira global. Embora, nesse momento, nós enfrentemos aí um movimento muito anti-globalização, o país precisa reforçar a sua participação nesse sentido. Obrigado ao senhor. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.